Bom dia, sejam bem-vindos a um novo vídeo do canal Contas Certas e para o vídeo de hoje venho aqui trazer, portanto, já era há muito tempo desejado por mim trazer este conteúdo que é, no fundo, fazer aqui uma análise muito geral da empresa Realty Income. E eu entendo que aqui em Portugal seja muito conhecida, não é? E também é um dos REITs mais conhecidos do mundo. Também é conhecido por pagar o seu dividendo de forma mensal, o que para muitas carteiras é muito desejado. Portanto, vamos aqui, esta primeira parte no fundo será uma visão geral desta empresa, para quem se calhar não está totalmente familiarizado com este tipo de REIT, e também vamos dar aqui uma visão geral da empresa. E no fundo o seu posicionamento. Vamos aqui começar então, neste caso, posicionando-se para um grande futuro. Esta série será dividida em várias partes porque, de certa forma, é um bocadinho extensa. Fazendo aqui um bocadinho de alguns pontos que serão falados ao longo deste vídeo, será, portanto, o seu posicionamento para o sucesso a longo prazo, que no fundo é aquilo que também nós procuramos nas empresas, que além de empresas se manterem saudáveis, portanto, no presente, também gostamos que tenham, portanto, ideias para se assegurarem no futuro, que também é bastante importante para quem gosta de ter ativos a longo prazo. No fundo, isto estudou-se muito a aquisição de propriedades de elevada qualidade durante as crises económicas, como neste momento eu acredito que a Realty Income, de maneira geral, os REITs estão a preços bastante apetecíveis e para quem gosta desse tipo de ativos acho que é uma boa oportunidade para adquirirem antes que os juros comecem a baixar e estas ações comecem a aumentar novamente o valor. Depois, no fundo, também temos aqui outro ponto que é o aproveitamento de preços baixos em tempos de crise. Depois falamos aqui um REIT de primeira linha com dividendos mensais, como já falámos, e depois, no fundo, devem-se muito aqui ao pagamento mensal de dividendos para um fluxo de caixa consistente, também para quem gosta sempre de ter um fluxo de caixa consistente, no fundo, ganhar assim um income por mês e reinvestir logo de seguida. E depois também ideal para investidores que procuram rendimento regular, que acredito também seja um grande ponto forte deste tipo de empresas que as pessoas procuram. No fundo, depois também falámos aqui um bocadinho de uma estratégia adicional para o aumento do rendimento deste REIT. Falámos aqui também um bocadinho desta nova estratégia para potenciar retornos e também, no fundo, as táticas como os novos mercados e renegociação de contratos, o que também, nesta altura, também é importante. No fundo, vamos dar aqui uma visão geral da empresa. Claro que ao longo deste vídeo vamos fazer uma análise mais prenomenarizada, mas neste momento é só, portanto, de maneira geral. No fundo, a Realty Income, como já é muito conhecido, é o ticker O, é basicamente uma empresa de investimentos imobiliários, que é mais conhecido por REIT, de elevada reputação. E no fundo, falando aqui um bocadinho no desempenho das ações, está estagnado nos últimos meses, como eu já disse, pode ser aqui uma grande oportunidade para muitos investidores, mas com um potencial de crescimento e rendimento estável, que é aquilo, no fundo, que todos procuramos. Depois, basicamente, tem aqui uma fonte fiável de ganhos e fluxo de caixa, também é bastante importante. Basicamente, aqui, como eu já referi, dividendos mensais. A Realty Income paga dividendos mensais proporcionando o cash flow previsível e regular, que isto, o facto de também ser previsível, é bastante bom. E depois, no fundo, também, neste momento, tem aqui um dividendo dele muito atrativo, que neste momento está perto dos 5,89%, oferecendo um rendimento atrativo, que, portanto, na minha opinião, é um dividendo muito apetecível. Depois, nesta imagem, temos aqui, no fundo, a sua exposição, os tipos de imóveis que eles estão expostos. Neste caso, temos aqui a Conservative Service, Grocery, que é tipo, por exemplo, o Walmart, tipo Espécie Continente, a Drugstore, que é, por exemplo, as farmácias e entre outros tipos de edifícios, mas isto também vamos falar mais à frente, é só mesmo para terem assim uma ideia básica da empresa. Depois, partindo aqui já para a introdução, no fundo temos aqui uma oportunidade atraente. Basicamente temos aqui um rendimento acima de 5%, o que para muita gente é, no fundo, um dividendo yield muito elevado, considerando um bom momento para investir sempre que o rendimento de dividendos está acima de 5%, assumindo que os fundamentais se mantêm sólidos, que é aquilo que no fundo já vamos falar a seguir. Neste caso é mais na segunda parte, por isso nesta parte vai ser um bocadinho mais de forma generalizada.
E depois também, no fundo, temos aqui uma fundamentação forte. A empresa possui fundamentos financeiros sólidos que suportam o seu modelo de negócio e distribuição de dividendos, que é aquilo que, no fundo, procuramos. Falando aqui também um bocadinho, ainda na introdução, assumo um bocadinho da sua história, o portfólio diversificado. Verificamos que esta empresa já é bastante antiga, foi fundada em 1969, por isso também tem um historial bastante bom para quem também procura. No fundo, tem aqui pessoas experientes, já com vários anos de experiência e já estão neste ramo já há vários anos. E no fundo, isto é sempre marcado, mesmo por uma longa história de sucesso do mercado imobiliário, como nós já vimos. A Realty Income, mesmo naquela crise imobiliária de 2008, não cortou os seus dividendos, o que também é um bom sinal, que já passou aqui por vários desafios bastante difíceis, principalmente na economia americana. E depois temos aqui que possui mais de 6.500 propriedades, o que de certa forma é uma coisa mesmo abismal. No fundo, consegue ter aqui um bocadinho o que é aquilo também nós procuramos, que é um portfólio diversificado. Eu, pelo menos falo por mim, eu gosto de ter várias ações de vários setores, para também diminuir o meu risco e exposição também em algumas empresas. Basicamente, que minimiza o risco e maximiza as oportunidades de rendimento. Também, isto vamos falar um bocadinho mais à frente do vídeo, vou só deixar assim por alto para também terem aqui uma ideia dos inquilinos. Por acaso tem aqui o seu principal inquilino, que é o Walgreens Boots Alliance, é uma empresa que neste momento não está a passar, é uma drugstore, não está a passar assim uma boa fase. Pensou que já cortou os seus dividendos, muita gente já perdeu dinheiro com esta empresa, mas é o que é. E pronto, é só assim também uma curiosidade, e como também vemos aqui em MC Theatres, também verificamos aqui que tem, portanto, cinemas, portanto temos aqui uma conjuntura de vários tipos de mercados. Pronto, assim por alto também vamos falar isto com mais pormenor mais à frente no vídeo, mas também é para deixar aqui, se quiserem, para quem tem aqui uma certa curiosidade. Depois, neste momento, vamos aqui falar o porquê neste momento a ação estar a um preço apetecível. Podemos verificar que é devido ao seu contexto atual, como já referi, desde que a Reserva Federal, o Fed, começou a aumentar as taxas de juros, a Realty Income tem enfrentado um desempenho inferior. No fundo, temos aqui o impacto das taxas de juros, que é aumentos das taxas de juros podem afetar negativamente os REITs, como já vimos, uma vez que aumentam os custos de empréstimo, que no fundo que estas empresas têm que se financiar para comprar novos portanto, edifícios, têm que se financiar ou na banca ou então no mercado acionista emitir mais ações. No fundo, temos aqui, uma vez que aumentam os custos de empréstimos e tornam outras formas de investimento como obrigações mais atrativas, que eu por acaso verifiquei que muita gente fez aqui um sell-out das suas posições e investiram nos bonds. No mercado americano, daí também, principalmente os REITs terem desvalorizado também muito, que as pessoas também procuraram outro tipo de financiamento, além de dessas bonds oferecerem um bom dividend yield, também oferecem, claro, uma segurança muito superior aos REITs, não é? Que eu penso, que neste momento acho que os bonds estavam a cerca de 5.2, 5.3 de yield, por isso é para ver que, de certa forma, é muito aliciante. Depois temos aqui a resiliência e potencial de recuperação. No fundo, temos aqui um potencial de reversão à média. A Realty Income tem uma resiliência histórica, como eu já falei, uma empresa já com alguns anos, não é? E pode reverter para a sua média de desempenho quando as taxas de juros estabilizarem ou diminuírem, por isso é o que mais ou menos toda a gente prevê. Também falando aqui um bocadinho da sua comparação de performance, se compararmos, como é óbvio, aqui um dos maiores indicadores para compararmos com a S&P 500, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, a Realty Income tem um desempenho inferior em comparação com a S&P 500 e outros índices de REITs. Portanto, neste momento, a Realty Income está muito abaixo do preço que é esperado. Depois, temos aqui também uma imagem que tem aqui uns fundamentos económicos para quem quiser também quiser aqui outro tipo para ter uma ideia diferente da empresa. Depois temos aqui preferência para ações de crescimento, não é? Que é durante períodos de taxas de juros elevados, os investidores favorecem frequentemente ações de crescimento rápido, como as tecnologias, em detrimento das ações de dividendos estáveis. Como é óbvio,
Isto também depende muito do tipo de investidor que nós somos. Eu, pessoalmente, sou investidor que procura empresas de dividendos, mas há pessoas que preferem empresas de dividendos e também de crescimento. Claro que neste momento, como nós vemos que a tecnologia está aqui com um boom devido muito à inteligência artificial, como já foi falado em N vídeos, e nesta tecnologia também temos muitas empresas de várias áreas, desde a área da cibersegurança, tem empresas, como eu já falei, também muito apelativas, temos as empresas portanto, que têm, no fundo, dispositivos de inteligência artificial como a Microsoft, a Apple, a Google, a Amazon. Temos também empresas de cloud. Portanto, dentro destas empresas temos aqui muitas empresas que se calhar neste momento muita gente está a investir porque de certa forma acreditam que vão ter um retorno a longo prazo muito positivo. E claro que esse retorno é superior aos dividendos que recebemos deste tipo de empresas. Depois também temos aqui, falando aqui também devido ao seu desempenho inferior, falamos também um ponto que pode ser um ponto a favor, que é os fluxos de caixa estáveis. Apesar do desempenho inferior, os fluxos de caixa estáveis a longo prazo são o principal apelo da Realty Income. Se calhar é um dos pontos fortes que neste momento ainda está em vigor, proporcionando consistência em tempos de incerteza do mercado. Também é bastante bom. Depois, falando um bocadinho mais deste ponto, temos aqui o impacto das políticas monetárias do Fed. Com a possível diminuição das taxas de juros no futuro, a expectativa é que a Realty Income recupere parte do seu valor perdido e continue a proporcionar retornos estáveis aos investidores, que é aquilo, no fundo, que as pessoas procuram. Agora, falando de outro ponto, que é o seu crescimento do dividendo, também é um indicador muito favorável para este tipo de empresas, não é? Para quem quiser deter este tipo de ativos numa linha temporal de 10, 20, 30 anos, no fundo, este crescimento dos dividendos é muito importante aqui assinalar. Nós verificamos que temos aqui um histórico de crescimento, não é? Temos sempre aqui um aumento constante. Verificamos aqui desde o ano 2013 a 2024 quanto é que eles pagam por ação. Verificamos aqui um aumento, não é muito subjacente, mas para uma empresa que paga de maneira mensal, temos aqui sempre um bom indicador. No fundo, temos aqui um aumento constante. O rendimento da Realty Income tem aumentado consistentemente os seus dividendos ao longo dos anos, proporcionando uma fonte fiável de rendimento crescente, que é aquilo que nós procuramos. Assim como todos os anos temos aquela inflação, não é? Que no fundo o nosso dinheiro vale menos que no ano anterior. Portanto, se tivermos também esses aumentos conseguirem acompanhar, já é um indicador muito positivo. Falando aqui já um indicador económico também bastante importante, falando aqui no CAGR, basicamente a 5 anos a 10 anos, que basicamente é a taxa de crescimento composta, para quem não conhece, dos dividendos, a 5 anos é de 3,05%. E a 10 anos é de 3,61%, apresentando uma tendência positiva a longo prazo. Portanto, verificamos aqui um aumento, de certa forma não é assim muito gritante, mas não deixa de ser um bom indicador. Depois, aqui a taxa de crescimento anual composta desde a criação, basicamente a CAGR de dividendos desde a criação da empresa é de aproximadamente 4,3, indicando um crescimento sólido ao longo de várias décadas. Como nós já verificamos, esta empresa já declarou 646 meses, portanto já pagou 646 meses de dividendos. Temos aqui também, portanto, em termos trimestrais, já aumentou os seus dividendos em 306, o que é muito bom. E neste caso, para quem ainda não conhece, a Realty Income é um dividendo aristocrata, já aumentou os seus dividendos há mais de 25 anos. Nós, neste momento, já temos aqui com 30 anos, por isso ainda falta algum tempo para Dividend King, por isso. De certa forma está aqui num bom caminho. Nós verificamos que começou aqui a pagar em mais ou menos em 1994 com 90 cêntimos por ação e agora já vamos em cerca de 3,084 por ação, o que é muito bom. Depois, falando aqui um bocadinho, também já estamos aqui quase a terminar o vídeo, no seu crescimento dos dividendos, basicamente também uma coisa importante que é a Realty Income, basicamente aquela estratégia de diversificação, além de se diversificar por
áreas de atuação também se diversifica, portanto, no mundo, não é? Não foca só os seus ativos nos Estados Unidos. Também já vimos que eles possuem também já ativos em Portugal, neste momento 4 ativos, pensou que é na Decathlon, uns inquilinos. E basicamente a Realty Income utiliza estratégias de diversificação de carteiras para manter e potencialmente aumentar o crescimento dos dividendos, investindo em várias geografias e setores. No fundo, temos aqui alguns benefícios de rendimentos mensais, que no fundo é um rendimento regular, proporciona um cash flow regular e previsível para os investidores, e no fundo também permite aquele efeito bola de neve, que é o reinvestimento dos dividendos, que permite o reinvestimento mensal pode potencializar aumentar os retornos totais a longo prazo, que é aquilo que nós procuramos. Depois, estamos aqui quase a terminar, falando aqui uma das estratégias adicionais, que é a maximização do rendimento, que é, no fundo, uma proposta de uma estratégia adicional para gerar mais rendimento para os investidores, que é aquilo que a Realty Income procura, não é? Todas as empresas procuram. E, no fundo, tem aqui táticas para potencializar, como assim? O que é que estão aqui à procura? No fundo, a consideração de compra de imóveis em mercados emergentes, que no fundo também vamos verificar mais à frente, pode aqui ter uns riscos associados, mas também pode ser uma boa oportunidade de compra, como por exemplo Portugal, não é? Onde existe um potencial de maior crescimento e renegociação de contratos de arrendamento para obter melhores condições. Depois também temos neste segundo ponto uma gestão ativa de portfólio, no fundo aqui uma maximização do cash flow, que é uma gestão ativa do portfólio para maximizar o cash flow através da otimização dos imóveis existentes e da procura de novas oportunidades de investimento que ofereçam retornos atrativos, que é aquilo no fundo que os REITs procuram. Alguns exemplos práticos, no fundo, isto vem um bocadinho de implementação nas outras empresas, que temos aqui exemplos de outras empresas REIT que implementaram estratégias semelhantes com sucesso, destacando as melhores práticas e os resultados alcançados. Por isso já temos aqui um historial de sucesso com este tipo de método que eles estão a implementar. Claro que isto aqui, obviamente, tem aqui sempre uns benefícios e uns riscos associados, que no fundo o benefício que é, temos aqui alguns potenciais benefícios, como aumento dos rendimentos, não é? E a valorização dos imóveis, proporcionando maiores retornos aos acionistas, que é aquilo no fundo que nós queremos, e claro que aqui tem os riscos associados, não é? Consideração dos riscos envolvidos, tais como a volatilidade dos mercados emergentes, não é? E os desafios na renegociação dos contratos e a necessidade de uma gestão eficaz para mitigar estes riscos. Claro que a gestão vai ter que ser mais competente, não é? Para isso. Agora, para concluir, temos aqui uma conclusão, falando aqui um bocadinho de alguns pontos que já falámos aqui ao longo do vídeo, assim de forma resumida, que no fundo falámos aqui na aquisição das propriedades, que é a estratégia de aquisição de propriedades de elevada qualidade durante as crises económicas. Temos também falando aqui um bocadinho dos pagamentos de dividendos. No fundo tem aqui um pagamento de dividendos consistentes, proporcionando uma fonte de rendimento fiável e também aqui um investimento a longo prazo. Para qualquer investidor de dividendos procura sempre este tipo de ativos. Que no fundo é um potencial como investimento fiável a longo prazo, com fundamentos sólidos e posicionamento estratégico. Também vamos falar isto com mais detalhe na próxima parte. Depois também vamos falar aqui um bocadinho no desempenho recente. Apesar do desempenho recente a inferior, os fundamentos e o posicionamento estratégico sugerem um futuro promissor. Portanto, já falámos aqui o facto das taxas de juros e também o facto de investirem portanto, edifícios de mercados emergentes. E depois também aqui expectativas do futuro, que no fundo vai aqui de encontro ao que eu já falei, que é expectativas de crescimento de portfólio e estratégias futuras para continuar a proporcionar retornos estáveis. E claro que depois falando aqui no último ponto, também é muito importante, que é aqui a mitigação de riscos, que é potenciais riscos, estratégias de mitigação, como uma gestão eficaz de portfólio e adaptação às condições do mercado, que é aquilo no fundo que procuramos. Pronto. Para este vídeo é tudo, espero que tenham gostado. Assim que tiver todas as partes completas eu irei partilhar no meu Patreon de forma gratuita, toda a gente tem acesso, já sabem. Se quiserem ajudar o canal já sabem, tem aqui o QR Code do PayPal. Também não se esqueçam da campanha, já vou anunciar os resultados para breve. Portanto, desde já desejo muito obrigado, um bom dia para todos e até o próximo vídeo. Bem-vindos aqui à página do Patreon, quero deixar desde já uma novidade, que todo o conteúdo será de acesso gratuito,
por isso alterei o que foi definido anteriormente. O que podem encontrar aqui vai ser a partilha de operações em tempo real, numa folha de Word, em que vou falar daqui de todas as minhas movimentações, tanto vendas e compras de ações. Também aqui a tabela de ações e REITs para dividendos, também está atualizada ao vivo. Depois aqui os PDFs mencionados nos vídeos do YouTube, também vão ter acesso a todo o conteúdo que é mostrado nos vídeos. Depois tem aqui um portfólio tracker, podem fazer o download, eu também tenho um vídeo a explicar como é que podem utilizar essa ferramenta. E aqui a campanha de doação, como podem ver, que já estamos a ajudar uma associação que ajuda a cuidar de animais abandonados. Para deixar aqui, assim por alto, o que é que podem encontrar aqui, como podem ver, isto vai estar aberto para todas as pessoas, todo o tipo de conteúdo. No fundo está aqui a falar da campanha, como está a decorrer, e se quiserem podem carregar aqui e acompanhar o desenvolvimento da campanha, o que é que já foi junto, quanto dinheiro é que conseguimos angariar, como é que está a situação. Depois temos aqui, como podem ver, o conteúdo que já saiu no canal. Tem aqui uma pequena introdução, não é? De conteúdo, e tem aqui os PDFs para fazerem download. Depois tem aqui, como eu já prometi, o Portfolio Tracker, onde tem aqui um vídeo a explicar como é que ele funciona. E no fundo, tem aqui o vídeo e podem fazer download a partir deste link. Depois tem aqui as tabelas de ações para dividendos. Neste caso eu tenho uma tabela para ações e outra para REITs. Como podem ver, tem aqui, é só carregar no link se quiserem acompanhar, e podem ver de maneira descritiva todas as minhas posições. Pronto, quem quiser aqui ver com mais detalhe, esta, portanto, não conseguem editar, isto é, sou eu que tenho acesso a este ficheiro, está partilhado. O mesmo acontece para os REITs também, tem aqui uma folha Excel e podem acompanhar as minhas posições, e pronto, no fundo é este o conteúdo que vou mostrar no Patreon. Já sabem, se quiserem algum conteúdo que eu mostre nos meus vídeos, vão ter aqui acesso a tudo isto. Como eu já disse, isto aí vai ser acesso gratuito. Claro, se quiserem apoiar o canal e também ajudar nestas campanhas que vou organizar, no fundo vou realocar este dinheiro para ajudar algumas associações que mais necessitam ou precisam de uma ajuda, ou mesmo pessoas que eu acho que a causa merece atenção. E pronto, para esta parte é tudo. Espero que tenham gostado e muito obrigado.